E aí pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, 20 de março, e o assunto por aqui hoje são as traduções na astrologia. E a gente vai falar hoje com um astrólogo que fez uma tradução recentemente de um livro super importante para os astrólogos aí, que é As Estrelas Fixas e as Constelações na Astrologia, do autor Vivian Robson. Boa noite aí, Aline Custódio, o Aldo Dias já está na área, deixa eu puxar o Aldo aqui pro papo. Lembrando que essas lives ficam salvas aqui nos Reels e também no YouTube. Boa noite, Marie Todesco. Deixa eu puxar o Aldo aqui para a live. Boa noite, Carolina Jatobá, Al Hailage, Ângela Freda, boa noite aí. Aqui, pronto. Boa noite, Aldo. Boa noite, Paulo. Como está? Tudo jóia, e você? Eu estou bem, mas não estou te vendo. Caramba. O que será que está acontecendo? Ótima pergunta. Isso está acontecendo toda semana. Eu não sei, mas se quiser tentar sair, entrar de novo, eu não sei se é o Instagram que está me boicotando. Vamos tentar, então. Maravilha. Te espero aqui, então, Aldo. Ok. Boa noite, Tuca. Isso é uma coisa que está rolando toda semana aqui no Instagram. Não sei o que está rolando aí com o tio Mark Zuckerberg, mas os convidados entram, não me veem. Aí alguns têm que fazer a live às cegas, mas enfim. Lembrando que hoje o papo é sobre as traduções na astrologia, né? Especificamente aí, hoje falando das traduções em língua portuguesa, né? A gente tem aí muitos astrólogos, muitos eu não digo, mas alguns astrólogos aí bem importantes, trabalhando com traduções, e o Aldo é um astrólogo aí, um jovem astrólogo que já fez uma tradução de um título super importante. Vamos ver se agora vai. Será que foi? Será que não foi? E aí, Aldo, você consegue me ver agora? Do mesmo jeito, Paulo, mas eu acho que é melhor seguir te escutando, se não te importar. Sem problema. Vamos nessa, então. Boa noite. Não, né? Sabe lá até quando seremos boicotados. Pois é, rapaz. Esse negócio tá muito chato, na verdade. Já tem umas 3 semanas que tá rolando isso. Enfim, eu também tomo minhas medidas aqui, deixo todos os aplicativos fechados e tal, mas parece que o tio Mark não gosta de astrologia ou alguma coisa assim. Bom, primeiramente, Aldo, queria agradecer aí por você ter aceitado esse convite, né? Um astrólogo aí que tá sendo muito comentado por conta da sua tradução e, enfim, resolvi te chamar para a gente falar um pouquinho, né, do teu trabalho como astrólogo, mas principalmente como tradutor, né? O Aldo, para quem não sabe, ele fez aí recentemente, não tão recentemente, né, essa tradução do As Estrelas Fixas e as Constelações, do autor Vivian Robson, que é um livro que é uma referência aí no assunto de estrelas fixas. E antes da gente começar o nosso papo, Aldo, eu gostaria de introduzir aí suas credenciais aí para quem não conhece o seu trabalho. Deixa eu puxar aqui as credenciais. Aqui deu uma travada, não sei se vocês estão travados ou não. Parece que travou tudo aqui. Tio Mark. Olá, Diogo. Parece que o Aldo saiu aqui. Aqui travou também. Vou esperar ele voltar. Boa noite, Davi. Boa noite, Vanessa. Olá, Aldo. Voltamos. Caiu sozinho. Não fiz nada. Realmente, eu acho que o tio Mark não gosta de astrologia. Além de não deixar você me ver, ainda tá derrubando. Tá demais. Pois sim. Não tem problema. Vamos persistir. Eu tenho Júpiter na 5, ele não sabe disso. Bom, mas você me escuta bem. Sim, muito bem. Maravilha, então. Bom, deixa eu falar aqui um pouquinho do Aldo antes da gente começar nosso papo. O Aldo ele começou os seus estudos, né, com o livro The Horary Textbook, do John Frawley, né?
de forma autodidata, e ele foi se aperfeiçoando sua técnica com a supervisão do astrólogo e tradutor brasileiro Marcos Monteiro, no seu grupo de alunos. Aliás, um abraço para o Marcos já esteve com a gente aqui também, e é um desses astrólogos que fazem traduções também super relevantes aí para a astrologia brasileira e lusofônica. A primeira tradução do Aldo foi um texto astrológico em 2020, né, as estrelas fixas e as constelações na astrologia, que ele publicou em 2021, e nesse mesmo período ele também passou a atender consultas de astrologia horária. Posteriormente, ele passou a atender a consultas de astrologia natal, e hoje a sua técnica astrológica é muito baseada aí na astrologia medieval do Robert Zoller. Hoje o Aldo segue estudando textos clássicos como autodidata, buscando aí novas traduções para esses textos, e além de atender em consultas, ele também mantém o seminário de astrologia, em que ele dá um curso de astrologia natal. Além disso, o Aldo também é pesquisador e autor do livro Visita ao Sertão da Além Paraíba, que reúne dados e informações históricas sobre a fundação da cidade de Queluz, no interior de São Paulo, que é a cidade natal, inclusive, do Aldo, na qual foi premiado aí pela Lei Aldir Blanc por contribuições relevantes para a história e a cultura do município de Queluz. Então, é isso aí, dadas as credenciais do Aldo, aí, muito bacana conhecer essa trajetória, né? Mais uma trajetória brilhante aí de um astrólogo aqui brasileiro. E, Aldo, antes da gente entrar no papo da tradução, como que você se conectou com a astrologia? Como que você se envolveu com a astrologia? Perfeito. Paulo, muito obrigado. E boa noite também para todos os seus seguidores que estão aí acompanhando. É um prazer estar com você também. E, bom, como eu não estou te vendo, você pode me parar porque eu não vou conseguir fazer a leitura da sua expressão, tá? Então, eu vou estar um pouco privado na linguagem aqui, tá certo? Tá, joia. Então, pois bem, a minha história de astrologia é muito engraçada, porque eu brinco que, claro que não foi assim, mas eu brinco que eu aprendi astrologia num dia. Porque, de repente, eu abri o Facebook, estava lá uma conversa sobre astrologia horária, e eu, sei lá, 6 anos atrás, eu não sabia sequer o que era, que eu tinha um ascendente, nada disso. E aí, quando eu fui ver do que se tratava, eu vi que, né, um rapaz houvera compartilhado o perfil de um amigo dizendo, olha, ajudem fulano que faz leitura horária, consiste em você abrir um mapa do momento, responder perguntas, essa coisa toda de astrologia horária, né? Eu fiquei impressionado com aquilo e fui buscar as fontes, né? Como que o céu do momento pode responder a uma dúvida. E então, eu descobri que a fonte deles todos era o John Crowley, astrólogo inglês, britânico. E eu comecei a ler aquilo e achei impressionante. Numa mesma noite, eu acho que eu li assim, a metade do livro, e quando chegou na parte sobre a casa 2, né, itens perdidos, eu recordei que eu estava com um rosário perdido. Eu falei, ó, deixa eu abrir um mapa aqui, onde está o meu rosário? E seguindo as técnicas que ele está me ensinando, eu achei o bendito do rosário no exato lugar em que a horária mostrava. E aquilo me deixou impressionado, eu falei, isso realmente funciona. E daí por diante, eu não parei mais. E aprendi com uma mesma intensidade, né, que eu tinha descoberto já nesse mesmo dia, eu continuei estudando com muita intensidade e aqui estamos nós. Muito legal, Aldo. E é interessante, né? Porque, assim, existem astrólogos que entram na astrologia pela astrologia natal, mas muitos também entram pela horária, né? Isso é muito legal porque mostra dois perfis aí de aprendizado, ou pelo menos de início de aprendizado, bem distintos, né? Sim, sem dúvida. Eu não sabia o que era astrologia naquela época. Não sabia absolutamente nada. Não sabia que era ascendente, signo solar, o que significava, e nem dava muita credibilidade para isso. Então, assim, eu não sei nada do que, por exemplo, a astrologia moderna proferiu, ensinou. Eu já tive contato diretamente com John Crowley, e dali eu segui na astrologia dita tradicional, né? E depois me aprofundei no estudo da astrologia medieval quando eu descobri o curso do John Crowley de nome Diploma Course in Medieval Astrology. Quando eu vi aquilo, eu achei uma astrologia tão bela que me converti totalmente aos métodos dele. Sensacional. E já entrando no assunto das traduções, Aldo, Uhum. como que você se interessou por essa questão da tradução de obras? Bom, eu não tinha isso em vista, né? Eu
já havia estudado letras, né? Lecionei no estado 2 anos, mas decidi abandonar a carreira da docência e fiquei muitos anos sem nenhum contato com isso, nem com uma vida acadêmica, para ser sincero. Mas aí, quando eu percebi que pelos meus estudos era necessário me aprofundar mais no tema das estrelas fixas, eu peguei, né, busquei o clássico, The Fixed Stars and Constellations in Astrology, e falei, bom, acho que eu vou conseguir fixar melhor esse conhecimento, não somente lendo, mas também traduzindo ao mesmo tempo, né? E, bom, fui lendo o livro e traduzindo. No final, eu achei que a coisa ficou boa o bastante para dividir com os amigos. E assim foi. Sem nenhum marketing, sem nenhuma publicação extraordinária, esse livro vendeu 600 cópias, assim, numa tradução independente, na primeira edição. E quem quiser encontrar, por qual editora foi publicado, fala um pouquinho da distribuição desse livro, antes da gente entrar no processo mesmo. Tanto esse livro, como todas as outras minhas traduções, né, meus livros e minhas traduções independentes, estão no Clube de Autores. Né? Estão no Clube de Autores, mas tudo que cai no Clube de Autores vai diretamente para as grandes livrarias. Né? Então você vai encontrar na Amazon, só digitar lá Estrelas Fixas e Constelações da Astrologia, que vai encontrar. Tá? Em todas as grandes lojas. Bacana. E aí, Aldo, tem uma coisa muito curiosa, né? A gente conversou já anteriormente e esse livro, ele já tinha uma tradução em português, né? E você não conhecia, né? Que, na verdade, eu estou mostrando aqui para as pessoas, esse livro aqui da editora Sadal Sud, né? Que tem uma outra tradução em português de Portugal, né? E o Aldo não conhecia essa tradução. Conta pra gente um pouquinho, Aldo, como que foi, assim, descobrir que havia, né? E você já tinha feito a sua ali com o seu empenho e tudo mais. Conta um pouquinho como foi esse encontro já com uma tradução anterior em língua portuguesa. Isso é muito interessante, Paulo, pelo seguinte, isso foi uma grande surpresa, uma surpresa muito positiva na realidade, porque como estamos tratando de traduções astrológicas, nós temos aí em mãos, com a autora desse livro, um dos maiores empreendimentos editoriais, em termos que cooperam para as edições de astrologia, né? A dona Carlota, que é quem traduziu o William Lilly, por exemplo, e o John Robson, fez um trabalho magnífico em Portugal. Pois bem, eu sabia da tradução do William Lilly. Fiz a tradução do John Robson, do Vivian Robson, perdão, e coloquei, inclusive, na descrição do livro, que era uma tradução inédita em língua portuguesa. Tempos depois, a Melissa Sigolo, lá no grupo do Marcos Monteiro, compartilhou um PDF no qual constava assim, toda a biblioteca todas as edições da biblioteca Sadal Sud, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado com o número de obras que a dona Carlota houvera publicado, traduzido e publicado. E aí, quando eu olho lá, estava lá um título um pouco diferente, né, com alguns artigos a mais, As Estrelas Fixas e as Constelações na Astrologia, onde eu fui e fiz uma retificação na descrição do meu livro, né? Inédito em português brasileiro, porque eu não imaginava, eu não a conhecia, né? E aí, bom, para meu alívio também, depois eu descobri que não era realmente algo que tinha grande notoriedade fora de Portugal. Certo. Não, é muito interessante mesmo, né? A Sadal Sud, ela tem um catálogo muito bacana em português, né? E a gente tem outras versões, né? A gente tem uma versão em português do William Lilly, por exemplo, né? Como você mencionou. E a gente tem também o trabalho do Marcos Monteiro aqui, que já tem uma primeira edição uma tradução do primeiro volume, né? Do Astrologia Cristã. Parece que vem a segunda, a terceira aí, né? Estamos na torcida aí também. O Marcos tem muita coisa boa na gaveta. Toda vez que eu falo com ele, eu sempre falo de alguma coisa, ele diz, eu já fiz um pedaço de tal coisa. Ele é incrível. E é um exímio tradutor também. Sensacional. Aliás, um abraço aí, Marcos, se estiver assistindo aí. E a gente tem, né, como eu falei, né, a gente tem astrólogos aí brasileiros que já fizeram traduções relevantes, né? A Clélia Romano, que traduziu Machalá, a Ana Rodrigues está fazendo um trabalho do Vetus Valens, se eu não me engano. A Cristina Morim Machado e o Marcos Pinheiro também, que fizeram
uma tradução comentada dos 3 primeiros capítulos do Tetrabiblos, do Ptolomeu. Sim. Né? E temos o Aldo Dias aí também fazendo essa versão brasileira aí das estrelas fixas e as constelações na astrologia. E Aldo, me fala um pouquinho, a gente ouve muito, né, quem estuda astrologia, principalmente tradicional, acaba inevitavelmente caindo no trabalho do Vivian Robson. Algumas pessoas até confundem, e eu mesmo no começo achava que era a Vivian, né, pelo nome, né, tem essa corruptela fonética aí. Mas quem era, assim, só para a gente se situar, né, quem era o Vivian Robson, assim, quem era esse cara? Você pode falar um pouquinho dele? Bom, quem mais fala do Vivian Robson não sabe muito sobre a vida dele, né? Eu acho que o máximo que tem a respeito dele fica num site chamado Astro América. E, bom, primeiro que o que sabemos dele também é mentira, né? Que ele houvera sido, até guardei o cargo aqui, curador de geologia e paleontologia britânico no Museu Britânico. Ele nunca exerceu esse cargo. Isso nunca foi verdade. Então, ou seja, o pouco que sabemos dele não é verdadeiro. O que se sabe é que essa fama provavelmente vem do fato, procede do fato de que ele se dedicou a uma pesquisa extremamente profunda, revisando e pesquisando textos a respeito das estrelas fixas. Tá? Então, ou seja, é uma pessoa que não teve uma vida lá muito badalada, né? Uhum. E você sabe se ele era astrólogo ou era só um... Sim. Não, isso eu sei dizer que, de fato, ele era um excelente astrólogo, ele lançou vários livros, né? Ele tem, eu até separei a lista, porque eu não me recordo de qual dos títulos, ele lançou A Beginner's Guide to Practical Astrology, A Student's Textbook of Astrology, Astrology and Sex, Electional Astrology e Estrelas Fixas e Constelações na Astrologia. E o último que foi The Radix System. Eu só tive acesso a outras obras dele, que são essas sobre eletiva, astrologia eletiva, que é muito parecido, muito inspirado no William Ramsay, outro astrólogo inglês, e também esse Beginner's Guide, não, a Student's Textbook of Astrology, porque nele é ensinado como você faz um mapa astrológico à mão. Então, eu estudei esse livro também. São apenas 3 obras, eu não conheço todas as obras dele. E você pensa em traduzir mais obras dele? Como que tá os seus planos aí? Dele não. Ele escreveu um clássico, né? Os outros são livros importantes, mas não podem entrar por algumas características naquilo que se considera um clássico em astrologia, né? E é curioso, né? Porque ele é do final do século XIX, século XX, né? Ele pegou essa virada, né? Ele nasce em 1890 e morre novo. Ele morre com 62 anos, né? Em 1942, bem novo. Então ele era de Birmingham, né? Era um inglês de Birmingham e morreu muito jovem e sim, exerceu a astrologia, foi um bom astrólogo em vida e ensinou a astrologia muito bem. Certo. E ó, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Ulisses Góes 13, que está chegando aqui, Luiz Dias 17, boa noite, rapaziada. Hoje estamos falando aí das traduções na astrologia com o Aldo Dias. E Aldo, ainda falando do Vivian Robson, é curioso, né? Porque ele é uma referência bibliográfica para quem estuda astrologia tradicional e ele pega ele tem referências, inclusive no livro dele ele usa outros astrólogos como referência, e nesse compilado que ele faz, ele acaba inclusive trazendo componentes de Urano e Netuno, né, que eram planetas que já estavam sendo incorporados aí pela astrologia contemporânea da época, né? Isso é um outro ponto curioso, né, porque ele traz muita referência de Ptolomeu, de outros autores mais antigos, mas ele também traz aí componentes mais recentes, né, da astrologia desse momento, né? A realidade, Paulo, é que ele está envolvido numa ocasião em que a astrologia busca por novidade, né? E que pareça funcionar. Então, eu acho que, de alguma forma, eu não sei se foi por via de mero simbolismo ou por, vamos dizer assim, por uma estatística, né? Não sei como ele chegou aos resultados desses efeitos, né? Mas pode ter sido tanto por estatística, né? Ou seja, provaram-se verdadeiros, né? E
E, por outro lado, ele estava justamente numa ocasião em que a novidade era muito bem-vinda. Certo. Olha, tem uma pergunta aqui do Edil Carvalho. Aliás, Edil, boa noite. Grande Edil Carvalho já esteve com a gente aqui também falando sobre as 12 casas astrológicas. Também é outro astrólogo, tem um trabalho aí e uma carreira incrível. Ele perguntou aqui, tem alguma coisa que esse astrólogo falou que te chamou muito a atenção, que você achou muito interessante? Edil, boa noite, com seu feeling biográfico. Olha, Edil, eu não vejo, agora eu vou responder uns termos que você vai entender bastante, eu acho que os demais também vão entender. Eu não vejo a atenção do Robson se voltar para nada em muito particular. É um livro acadêmico, ele é um acadêmico, né? Então ele fala numa linguagem acadêmica. E os dados biográficos dele são mais rarefeitos que o ar no Everest. Então, acaba que eu não posso dizer que vi algo que foi, vamos dizer assim, fez com que ele se destacasse por uma personalidade, por sua personalidade. Não. De modo particular, ele é um bom acadêmico e que, de fato, fez uma investigação maravilhosa. Certo. E olha, tem uma pergunta aqui da astrologia ocidental, a Raquel. Boa noite, Raquel. Quais os principais critérios para escolher um livro para tradução? Raquel, eu não posso falar pela minha pessoa, mas só tenho por mim para falar, né? O fato é que eu não tive um critério. Meu critério foi um livro clássico importante e a melhor forma de eu estudá-lo é também aproveitando para traduzi-lo. E nessa brincadeira eu gostei do resultado e publiquei. Nada disso era esperado. Certo. Olha, o Ulisses perguntou, né, se a gente pode falar ou repetir de qual autor o livro. A gente está falando, Ulisses, sobre o autor Vivian Robson, e o livro é As Estrelas Fixas e as Constelações na Astrologia. Né? Esse aqui é o título da Sadal Sud, a capa do livro, a versão brasileira que o Aldo traduziu é diferente dessa, uma capa colorida e tal. E o Edil fez uma outra pergunta aqui. Mas algo interessante sobre a técnica astrológica. Teve alguma coisa que te fisgou, Aldo? Olha, eu acredito que ele segue o Vivian Robson segue a mesma técnica que já se conhece. Vamos dizer, entra naquela discussão de orbes, né, de qual que é a orbe de uma estrela fixa, quanto nós consideramos, tantos graus, poucos graus, maior a magnitude, menor a magnitude. Bom, nesse campo técnico acaba seguindo uma tradição, né? Ou seja, as estrelas fixas, aí vai entrar numa outra questão, né? Porque eu mesmo, como astrólogo, não faço uso dessa técnica. Eu analiso as estrelas fixas por técnica de Parantes, ou seja, pela posição visível delas no momento do nascimento. O que ele seguiu foi justamente a mesma coisa que se conhece, as estrelas, né, projetadas para dentro da eclíptica, não importa se são visíveis ou não. Então ele vai seguir adiante acho que com a técnica que é familiar a todos mesmo na astrologia, a respeito de estrelas fixas, né? Nada, acho que muito, vamos dizer assim, fora da curva. Certo. E, Aldo, assim, o que é mais difícil, né, na tradução de uma obra, né, especificamente da astrologia? Porque a astrologia ela foi se difundindo no mundo, né, pelas civilizações, sendo traduzida, né, às vezes por rotas comerciais, né, você tinha os astrólogos indianos de corte lá na Babilônia que traduziam coisas. Depois a gente teve o Afonso X no século XII, que também, foi a porta de entrada, né? Pode-se dizer que uma das portas de entrada, talvez a principal da astrologia na Europa Ocidental. E a gente tem agora esse movimento de obras traduzidas, né, para o português. Assim. O que você acha que é mais difícil, né, na tradução de uma obra astrológica? Bom, então, uma obra astrológica, né? Temos aí um adjetivo, então precisamos quebrar isso em dois pontos. Tá? A primeira é uma tradução. Então, toda tradução vai enfrentar um grande problema, que é o domínio da língua de chegada. Ou seja, eu vou começar a tratar dessa questão, que não deixa de ser um pouco polêmica no meio dos tradutores, o qual eu não frequento, mas eu sei que é um tema delicado. Peguemos, por exemplo, os tradutores de latim e grego, certo? Ou seja, uma coisa é um conhecedor de um vocabulário latino vasto e da gramática latina, outra coisa é um latinista. Há poucos latinistas, pessoas que não somente conhecem a gramática e têm um bom vocabulário, mas também falam e conversam em latim. Isso é extremamente raro.
Tá? Observe, então, que a boa parte dos tradutores de textos latinos não falam latim. E, muitas vezes, a maioria delas, fazem excelentes traduções de textos latinos. Tá? Então, pois bem, o que a gente tem aí é o seguinte, por mais que seja importante que a pessoa, que o tradutor, tenha domínio da língua de saída, é muito importante que ele tenha o domínio da língua de chegada. Ou seja, se eu traduzo uma obra para o português, eu tenho que não somente ter uma cultura literária, mas eu tenho que também ter vamos dizer assim, um estilo que caia bem para aquele povo que vai ler naquele idioma. Então, o maior desafio numa tradução astrológica, primeiro, é a tradução em si mesma. É o tradutor ter um domínio da língua a ponto de não criar um texto que seja intragável, muitas vezes. Essa é a verdade. Porque, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu traduzi a biografia de São Thomas More, né? A Vida e o Ilustre Martírio de São Thomas More. E essa tradução, eu trabalhei em cima de um texto em inglês, que era uma tradução do texto original latino, que era de 1500, 1600, por aí. Certo? E aí o tradutor, quando levou aquele texto latino para o inglês, ele levou algo que é muito próprio do latim escolástico, que é a ordenação dos casos. Com Paulo, uma live fiz. Então, isso é uma ordenação dos casos dentro da língua latina. Aí é normal. Só que, imagina, se eu levo isso para outro idioma, então não ficaria nem um pouco interessante, ficaria um texto quadrado, sem vida nenhuma. Então, quando eu trabalhei no texto em português, eu tive que dar vida àquele texto, colocar ele num estilo que, vamos dizer, não deixasse de parecer um texto do século XVI, mas que também fosse a um estilo tragável, saboroso para o leitor. Então, esse é o maior dever de um astrólogo, é ter um domínio muito grande da língua de chegada. Outro problema, aí entra a questão astrológica. A tradução astrológica é o tradutor ter o conhecimento técnico daqui. Eu não poderia, por exemplo, eu, Aldo, embora goste do tema, traduzir, por exemplo, um livro de medicina astrológica, sei lá, do Richard Saunders. Porque ele vai ter nome de partes do corpo que nem se usam mais, doenças que você não vê, sei lá, há 200 anos. Então, isso exige um conhecimento histórico, técnico, medicinal e tudo mais. Fitoterápico, tudo isso. Então, ou seja, o astrólogo também tem que ter o conhecimento técnico. O tradutor tem que ter o conhecimento técnico e o conhecimento da linguagem de chegada. Ficou claro? Ficaram claros esses pontos? Eu ia te perguntar, inclusive, assim, né, um desdobramento dessa pergunta, né? Que tipo de erros assim que podem acontecer numa tradução de obra astrológica, né? Porque imagino que deve ter palavras que às vezes podem ter um significado dúbio, ou enfim. Você pode comentar um pouquinho isso, Aldo? Certamente. Você vai pegar uma coisa, um termo, como por exemplo, Dominum Geniture, num texto latino, né? Senhor da genitura, da natividade. Aí é o quê? Do que ele está falando? É do planeta com mais dignidade essencial no mapa? É do Riley que ele está falando? Do que ele está falando? Mas ao mesmo tempo ele também está contando os anos de vida. Então ele está falando do Alcocode. Então, perfeito. Você vai precisar entender do que ele está falando. E aí, não somente o mero dever de traduzir, porque senão você vai fazer, vamos dizer, as primeiras traduções, as segundas traduções de Aristóteles no Ocidente foram terríveis, porque os árabes trabalharam nos textos, assim, palavra por palavra. Então, aí ficou uma coisa que, bom, está traduzido, mas, assim, dá para entender? Não, não dá muito bem para entender. Então, você vai precisar ter um estudo do texto, não somente traduzir as palavras, mas saber do que é que essa pessoa está falando. Do que ele está tratando aqui. Então, por exemplo, tradução inglesa, né? Você recentemente fez uma postagem do Firmicus Maternus, né? Numa tradução da Dona Carlota, e um dos problemas do texto latino é exatamente o texto em inglês, né? Por qual ele foi traduzido, por exemplo, a questão das casas astrológicas. Né? No latim, nós temos duas palavras, domus e locus. Domus, domicílio, casa. Casa no sentido de domicílio. Locus, casa no sentido de local. Ou seja, quem traduziu para o inglês levou os dois termos como casa.
E aí você fica assim, bom, tudo casa, mas do que ele está falando? Certo. Ele está justamente, na verdade, eles traduziram, usaram uma única palavra para falar de coisas diferentes, e às vezes você não sabe se está tratando de signo ou se está tratando de casa. Casas celestes ou casas mundanas. É muito interessante, né? Inclusive porque tem autores antigos que não fica claro se ele está falando de signo ou casa, né? É muito curioso. O Edil perguntou aqui, a sua tradução vem acompanhada de comentários? Vem, e isso tem uma história maravilhosa, Paulo. Se você quiser depois eu te conto. Vem Opa! sim. Esse livro foi prefaciado e comentado por um astrólogo muito competente, que é o Bruno Melchiori. Um rapaz que tem uma erudição astrológica muito grande, muito vasta, e fez esse trabalho de comentar e prefaciar todo o livro. Tem, bom, ou melhor, comentário, tem acho que mais de 900 notas de rodapé. Uau. O que você destacaria assim, desses comentários? O que você poderia dar um spoiler para a gente aí? Não, eu não vou me recordar de cabeça, mas assim, o fato, o mais importante é o seguinte, eu vi várias reclamações em relação ao livro do Robson, que era, vamos dizer assim, tá legal, tem significado, mas é um pouco complexo. Então, o que o Bruno fez foi justamente trazer alguma clareza, algumas notinhas, né, acadêmicas, por assim dizer, e outras trazendo clareza aos mitos e dizendo, olha, por que ele está dizendo que isso aqui causa tal coisa? Porque tal estrela causa, sei lá, arranhões de bicho selvagem. Porque está na garra do escorpião. Coisa assim, sabe? Não sei, não esse comentário exatamente, entende? Mas vamos dizer, por que ele diz isso? Bom, provavelmente por conta de tal simbolismo que ele não deixou claro. Entende? Então, as notas vieram justamente para trazer clareza, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista mitológico, isso, e clareza geral para o texto. Legal, Aldo. Ó, tem a Astrologia Ocidental aqui, a Raquel comentou, a segunda edição está incrível, os comentários enriqueceram muito a obra. O Ulisses Góes perguntou quando será lançado e onde comprar. Já foi lançado, Ulisses, está no Clube de Autores aí, o Aldo comentou agora há pouquinho. Dá para encontrar pela Amazon, né, Aldo? Acho que ainda a segunda edição não chegou, mas já está por chegar. Tá? Agora, só no meu perfil, você pode facilmente encontrar. O link está na minha bio. Acho que é o primeiro link lá, para poder acessar diretamente o Clube de Autores. E a Raquel foi minha primeira compradora. Ela foi a primeira compradora dessa segunda edição. Muito bom. E, Aldo, você vê que existe um mercado, talvez em crescimento ou em aquecimento de traduções para a língua portuguesa? Você diz no campo No campo geral? da astrologia, perdão. Ah, bom, perfeitamente. Bom, sem dúvida, porque, olha, vejam certos autores, né? Temos o William Lilly, tem outras obras. Tem também o William Ramsay, um contemporâneo dele, o Gadbury. Temos o Guido Bonatti, do século XIII. Nós temos um monte de autores árabes, né? Eu acho que o Al-Biruni foi traduzido, não tenho certeza a respeito dos elementos, né? Mas temos aí a Clélia fez um excelente trabalho num trecho de Mashallah, mas hoje tem muito mais coisa a ser traduzida. Nós temos, por exemplo, o francês, o Morin de Villefranche, por exemplo, totalmente aí por traduzir. Né? Então, sem dúvida, há mercado e há sede dessas traduções. As pessoas, os astrólogos querem ter contato com esses textos clássicos e, bom, veja o exemplo que eu acabei de lhe dar. Eu traduzi esse livro, lancei no Clube de Autores, né, que era onde eu podia fazer uma edição sem tiragem nenhuma, sem nenhuma responsabilidade com venda, nem nada, entrega, nem nada disso. E o negócio caiu na Amazon, ela vendeu 600 cópias sem eu nunca ter feito uma propaganda vasta, né? A não ser oferecer para o amigo, oferecer no meu perfil, que é pequeno. Então, assim, imagina, olha quanta gente comprou. Eu nunca pensei que eu fosse vender qualquer coisa para 600 pessoas.
E ainda falando desse mercado de traduções, né? Como o teu livro ele já está chegando em Portugal, porque tem bastante amigos portugueses aqui, astrólogos portugueses, estudantes portugueses que acompanham a live, aí, que estão acompanhando esse trabalho. E para quem está em Portugal também é possível comprar. Como que está essa chegada do teu trabalho no Além-Mar? No começo do ano, Paulo, não sei se foi no começo desse ano ou no começo do ano passado, agora está me fugindo a mente, mas eu acho que faz um pouco mais de tempo que o começo do ano. Eu recebi uma notícia do Clube de Autores dizendo que agora, a partir de então, eles distribuiriam o livro pela Europa também. Então, não será mais necessário esse frete todo para importar um livro, né? Ele é impresso e distribuído na Europa. Muito bom. Muito E, Aldo, bom. você acha, saindo um pouquinho do presente e indo um pouquinho para o futuro, né? Você acha que a inteligência artificial ela pode auxiliar em algum momento assim, o futuro das traduções? Né? Pensando que a gente tem máquinas que aprendem parâmetros, né? E de repente a astrologia é um sistema que ele é parametrizado, né? Ele tem regras, ele tem suas divergências entre as linhagens, mas de uma forma geral ele anda num trilho. Você imagina que num ponto futuro a astrologia ela possa ter aí um auxílio da inteligência artificial para se acessibilizar aí para outros idiomas? Sem dúvida. Eu tenho certeza de que sim, porque isso já acontece. Né? Acontece que o fato é que para grande infelicidade da ciência da tradução. Porque você vê que muita gente, né, muita editora faz isso. Contrata um tradutor, e o tradutor vai jogar o negócio, o texto no Google Translate, ou vai colocar agora, sei lá, numa AI da vida aí, não sei como eles procedem, e vai traduzir o livro inteiro. Bom, um livro técnico vai passar bem. Um livro técnico vai enganar legal. Agora, o que vai acontecer é que um livro, por exemplo, literário, vai ter um problema. Né? Então, até mesmo um texto astrológico, aí vai entrar numa outra questão. A inteligência artificial, ela precisa ser treinada. Né? Ela precisa conhecer as coisas que você quer que ela, com as quais você quer que ela trabalhe. Então, você tem que ensiná-la também, de tão inteligente que ela é, que você tem que ensiná-la. Só inteligente depois da sua inteligência, né? Então, se ela for bem treinada, ela pode executar certas tarefas. Bom, agora, uma certa crítica. Ela já ajuda, Paulo. Ela pode ajudar um tradutor, porque ele pode, às vezes, pegar uma expressão que é muito regional. Sobretudo, vamos dizer, o Robson é um sujeito de Birmingham. E Birmingham é tido como lugar com os acentos, não, sotaques mais pavorosos que tem da Europa, da Inglaterra, né, entre os britânicos. Então, assim, com expressões muito próprias também deles. Eu acho maravilhoso o sotaque deles. Então, a inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Então, o sujeito pode ter uma dúvida, pegar um trecho, lançar, olha, ter uma ideia. Então, já é útil. E pode ser benéfico. Só vai ser maléfico na medida em que a pessoa colocar o texto lá e fragilizar o seu trabalho. É interessante porque assim, o trabalho do revisor ele nunca vai acabar, porque sendo traduzido por uma inteligência artificial ou por uma inteligência orgânica, eu acho que o revisor ele vai estar sempre, né, ali dando aquele check final, né? Agora, eu fiz essa pergunta da inteligência artificial porque eu vejo que hoje ainda ela, pelo menos as inteligências de texto, assim, né? Eu vira e mexe, eu vou no chat GPT e ponho ele para me responder coisas de astrologia tradicional e ainda sai muita besteira. Você pede para ele fazer uma tabela de termos, ele faz uns termos nada a ver, ele coloca planeta moderno no meio da... Vira uma salada muito doida, assim, né? Mas eu imagino que seja uma questão de tempo mesmo, de lapidar, talvez, né, essas inteligências para elas começarem a acessar um banco de dados, talvez, mais consolidado, mais íntegro, né? Sobretudo aquele banco de dados você preparou para ela. Ou seja, vamos dizer, uma inteligência artificial dedicada ao seu próprio serviço. Inteligência artificial e escrava, por assim dizer. Mas a inteligência artificial de casa 6. Boa. E, Aldo, tem algum período astrológico que te atrai mais?
em termos de tradução, assim, que você gostaria de mexer? Porque você pegou o Vivian Robson, que é relativamente recente, né? Já está aqui na era contemporânea, assim, né? Vamos dizer. Mas olhando para os momentos astrológicos, né? Você tem ali o momento helenístico, o momento medieval, renascentista. Tem algum momento que te atrai mais, assim, que te brilha os olhos, que você queira traduzir? Sem dúvida. Basicamente, vamos dizer, o Guido Bonatti é um autor no qual eu tenho grande interesse. Né? O Ben Dykes fez um trabalho maravilhoso, o Guido Bonatti, em inglês, né? Eu entro no site dele, tenho vontade de comprar absolutamente todos os livros que estão lá, que dera eu pudesse comprar, né? Mas aquele trabalho é maravilhoso e o Guido Bonatti é um no qual eu tenho grande interesse. Os outros astrólogos também, né? Eu acho que Machalá é um dos mais interessantes. A Clélia, como eu falei, né? Traduziu uma parte, né? Sobre a recepção, sobre recepções. E tem muito mais, né? Tem muito mais texto por aí. Alcabitos, né? Ou Alcabize, tem textos interessantes que foram traduzidos para o inglês, né? Eu poderia trabalhar em cima desses textos. Então, o que vai acontecer entre os árabes é o seguinte, é que eles vão falar mais ou menos a mesma coisa. Então, a questão do Seja Astrologia, Paulo, é você pegar aquele que foi o maior compilador de técnicas astrológicas e trabalhar em cima dele. Vamos dizer, o Bonatti fez isso, pegou um monte de árabe, fez um trabalho maravilhoso ali. Então, é melhor pegar um compilador do que tentar pegar todos. Não dá para, por exemplo, trabalhar, por mais que eu tenha em mente isso, né? Não dá para trabalhar com todos os clássicos, porque na maioria dos casos eles vão falar a mesma coisa, entende? Todos vão falar algo muito parecido que o outro. Certo. Por exemplo, a gente tem, né, aqui em língua portuguesa o pessoal da Academia Celeste, que está levando a astrologia para a academia já há alguns anos, né, o Edil, inclusive, um integrante, né, que de alguma forma trabalha, né, assim, né, de uma forma coletiva, vamos dizer assim, nessa direção. Teve também o Project Hindsight, né, nos anos 90, dos três Roberts, né, do Robert Hand, do Robert Schmidt e do próprio Zoller, que você mencionou no começo da nossa live. E você imagina que esses movimentos eles podem aí estimular novos coletivos assim de tradução? Porque eu imagino que é um trabalho que fica mais fácil, entre aspas, né? Não é um trabalho fácil, mas que de repente fica mais fácil se você tem mais cabeças pensando na mesma direção, né? Pegando uma obra de repente e vindo por vários lados, trazendo backgrounds e construções aí, né, pessoais convergindo numa mesma direção. Você vê isso acontecendo? Qual é a tua impressão sobre isso? Vejo, mas eu confesso para você, Paulo, que não com a mesma alegria que eu vi movimentos históricos acontecendo. Né? Tomei nota, consciência de acontecimentos históricos. O que acontece? Isso virá, provavelmente, numa ocasião em que o mundo é mais individualista. Então, o mundo de hoje, vamos dizer, as pessoas aprendem sozinhas as suas coisas, elas assistem as suas faculdades, cursos, tudo por internet, na sua casa mesmo, né, à distância. Então, o que vai acontecer? Diferente de antigamente, cada um vai fazer a sua parte no mesmo movimento. O que aconteceu antigamente é que você via escolas de tradução e grupos de tradução, como você falou, várias cabeças, mas reunidas. Isso eu não acredito que vai acontecer mais, ó. Não combina com o nosso tempo mais. Agora, você for ver, né, grandes empreendimentos de tradução. Você vai ver o que Ptolomeu segundo ou terceiro fez lá no século III a.C., e foi, sei lá, juntar 70 sábios para traduzirem a Bíblia, o Antigo Testamento, né, que estava todo em hebraico, e traduziram para o grego, que deu origem ao famoso texto da Septuaginta. Né? Depois você vê, né, Carlos Magno não fez muita diferença. Na abadia beneditina de Saint-Michel, na França, onde os monges traduziram Aristóteles no século IX. Depois, o próprio Afonso X, que também criou escola de tradução. Então, são grandes movimentos que acontecem e que mudam em estilo. Né? Assim, eu vejo muita coisa acontecendo, mas não com aquela mesma união, aquele caráter de corpos que havia na antiguidade, em períodos mais antigos. Porque é interessante, né? A gente está conversando aqui, eu tô pensando, né? A gente tem
eu vejo assim duas camadas, vamos dizer assim, de tradução, né? A gente tem uma camada da tradução das obras para o português, né? Seja português, Portugal, brasileiro, mas para a língua portuguesa, né? Que assim, a maioria eu imagino que sejam obras da língua inglesa, né? Que já foram traduzidas de uma segunda camada, que eu acho que é um núcleo mais duro, que são as traduções direto do grego, do latim, né? Do árabe. Eu imagino, a gente não conhece muito, né? De quem está estudando e traduzindo manuscritos árabes, mas imagina quem fala árabe, quem tem conhecimento da língua árabe e tem acesso, né, ao trabalho de originais árabes, né? É muito interessante a gente pensar essas camadas, né? Porque a gente acaba tendo acesso a coisas que já foram latinizadas, vamos dizer assim, né? Já foram mastigadas um pouco, né? Você tem vontade de mexer com traduções mais intrincadas, assim, com camadas mais duras de outros idiomas? Não, a não ser que eu venha a aprender por acaso, né? Vamos dizer assim, latim eu estudei na faculdade. Então, vamos dizer assim, eu não sou um latinista e também não sou um profundo conhecedor de latim, mas eu posso pegar um texto de latim perfeitamente e ler um texto em inglês e comparar com o texto latino. Falar, olha, escorregou aqui, isso aqui não está legal. Entende? Olha, ele não passou essa ideia como está no original. Então, isso eu posso fazer perfeitamente, tenho, vamos dizer, capacidade para isso. E eu percebo que quando eu faço isso, eu também vou naturalmente aprendendo mais aquele outro idioma, sem ter tido a mínima intenção. Entende? Então, assim, não pretendo, mas nunca se sabe dos acasos, né? Muito bom. E Aldo, a gente já está quase chegando no nosso tempo, mas antes eu queria saber, depois do Vivian Robson, tem mais coisa vindo por aí? Você tem você pode dar um spoiler de alguma coisa que você já está traduzindo? Porque eu sei que você não parou no Vivian Robson. Não, não posso dar spoilers, mas eu digo que tem um clássico muito aclamado vindo por aí, tá? Que já estávamos, assim, nel mezzo del caminho, sabe? Como diria Dante, está no meio do caminho. Tem algum astrólogo ou astróloga, ou astrólogos e astrólogos que te inspiram aí nesse movimento de tradução? De tradução, olha, não tem muito. Vou ser sincero que eu não sou muito. Assim como o Vivian Robson, acho que eu também não sou lá muito badalado no meio com outros colegas astrólogos, a não ser um pequeno grupo, né? Para falar a verdade. Não por falta de vontade, mas é por falta de conhecê-los, meios de oportunidade. Quando eu conheço um, me agarro e a gente conversa bastante. Então, assim, o que eu tenho como referência hoje, pessoas que eu conheço e cujos trabalhos eu acompanho, é o próprio Marcos Monteiro, que está com uma série de traduções e edições no site dele. Né? Ele é tradutor oficial do Crowley no Brasil, né? Traduz todas as obras dele, algumas obras, né? Acho que especial o Manual de Astrologia Horária, e produziu o Lili, e tem outros trabalhos maravilhosos, né? Como ter comentado, o Tratado da Esfera. A Clélia Romano também, que é um trabalho maravilhoso que ela fez no texto sobre as recepções. Então, e outras traduções pequenas que ela fez também, que ela oferece eventualmente alguma coisa no site dela. Então, basicamente são os dois que eu tenho em mente, né? A Cristina também, da qual você falou, faz um trabalho excelente, mas e sei que tem muito mais por aí, mas que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Porque o problema do tradutor é isso, ele vai nos outros textos, ele não lê as traduções na maioria dos casos, né? É um defeito. Uhum. Um outro problema que ele toca, perdão de cortar, mas assim, toca o que nós acabamos de falar, né? Vamos dizer, no outros movimentos de tradução, você vê essa união porque eles estavam na mesma ocasião. Né? Todos os tradutores que o Afonso X convocou, que Ptolomeu convocou, que Carlos Magno convocou, eles estavam no mesmo lugar se dedicando ao mesmo trabalho. Hoje não tem mais isso. Então já não tem mais tanta troca próxima como tinha antes. É claro que agora é um dever particular. Olha, deixa eu me inteirar do que os colegas estão fazendo. Na maioria dos casos eu busco fazer isso. Mas muitas vezes eu acabo tendo contato com o texto original e não leio as traduções. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Hoje em dia não existe a convocação, né? Como havia, né? Esses astrólogos indianos de corte
em Bagdá, o próprio Afonso X, que falou, rapaziada, traduzam aí né, o que esses árabes têm aí, que a gente precisa entender o que esses caras pensam, né? E não foi só astrológico, foi matemático, foi muita coisa, né? Era um rei astrólogo. E, Aldo, já para começar a encerrar aqui, fala um pouquinho, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, né? Você tem o seminário de astrologia também, né? Que é um curso de astrologia natal. Fala um pouquinho desse trabalho do seminário e como as pessoas te encontram. Olha, o seminário de astrologia foi, vamos dizer, uma necessidade que surgiu, primeiro para eu poder extravasar a minha necessidade de ensinar, que eu sou professor. Então, isso está no meu espírito, e eu não fazia isso há muito tempo, então precisava ensinar alguma coisa. Fundei, vindo de encontro ao fato de que muitas pessoas têm dúvidas astrológicas e me perguntando questões e queriam aprender. Então, eu fiz esse seminário e encerrei a turma com 15 alunos, porque eu daria conta deles todos. Então, por enquanto, esse serviço está fechado, né? Em breve, eu vou providenciar para... Ou melhor, está sendo tudo gravado. Em breve, isso vai chegar para o público mais amplo. Por enquanto, eu trabalho com uma turma fechada. Esse é o trabalho do seminário de astrologia. Hoje, dentro do seminário, eu fiz uma estrutura dentro da qual eu vou ensinar coisas de astrologia. Eu ensino um curso de astrologia medieval natal. Certo. E tem qual a duração desse percurso aí do seminário? Acho que o plano de curso é de 9 meses. Certo. Bom, e além dos cursos, você faz atendimento astrológico, faz mentoria também. Fala um pouquinho como que as pessoas te contactam aí se quiserem fazer uma leitura ou, enfim, quiserem aprender contigo. Perfeito. Paulo, olha, eu na maioria das vezes sou contatado aqui pelo próprio Instagram, só me chamar no direct. O meu trabalho, mas assim, eu não tenho um esquema de astrologia fechado, né? Vamos dizer assim, eu não ofereço uma leitura de mapa natal. O que eu faço é, basicamente, em geral, resolver as agonias humanas. Né? Não que eu faça uma astrologia psicológica, não é isso. Eu trabalho muito com aspectos da biografia humana. Então, eu atendo a pessoa numa pré-consulta e ali naquela pré-consulta eu vou saber o que você quer saber. Então, assim, eu não vou mandar uma leitura de mapa e nem vou fazer, assim, um conjunto de regras, de técnicas e ler casa por casa. Não, não vou fazer isso. Eu atendo e busco responder à pessoa aquilo que ela precisa para ter um mapa, né? É meu quadro da parábola do tesouro perdido, né? Eu digo que as pessoas têm um tesouro, só não tem um mapa. Eu tenho um mapa. Muito bom, me parece um atendimento mais personalizado, né? Assim, uma atenção mais direcionada, assim, né? Sim. Por sinal, você chegou ao meu perfil curtindo uma live que eu fiz, né? Que se chama intitulada Sobre os Erros dos Astrólogos, que não é tratar de erros técnicos, né? Mas aquilo mostra mais a minha preocupação com os meus atendimentos. Onde eu falo a respeito do fato de que muitas vezes, muitas consultas não satisfazem as pessoas porque o astrólogo não quer saber da vida da pessoa. Ele não tem preocupação nenhuma. Então, assim, eu não somente atendo, mas depois eu continuo acompanhando a pessoa no projeto proposto até que aquilo se realize, sem cobrar mais nada por isso, entende? Porque eu quero acompanhar e ver aquelas vidas serem escritas, aquelas biografias sendo realizadas. Esse é meu trabalho e minha vocação. Muito interessante, cara, e parabéns aí por esse, tanto pelo approach que você trabalha aí na astrologia, como também pela tradução, né? Obrigado. Queria lembrar, tem uma outra pessoa comentando aqui, o Rafael Fabiani. Sou cliente do Aldo, recomendo a todos a sua consulta particular. Minha vida melhorou 10 vezes. Olha aí, já temos aí um depoimento, inclusive, sensacional. Rafael, obrigado, Rafael, um rapaz de ouro. E, Aldo, só para a gente encerrar, pela última vez, então, para quem chegou agora, como que o pessoal encontra o livro, a tradução do Aldo Dias aí, das estrelas fixas e as constelações na astrologia, né? A tradução brasileira dessa obra? Então, na minha bio, no meu perfil aqui no Instagram, está um link para o Clube de Autores. Lá no Clube de Autores vocês vão encontrar, é muito fácil, tá? Você paga no Pix ali mesmo e logo eles vão entregar na sua casa. É só o tempo deles imprimirem e mandarem para você. É a coisa mais fácil. No link da minha bio está lá, para o Clube de Autores. Maravilha, Aldo.
Cara, queria te agradecer aí mais uma vez por ter aceitado esse convite, né? E principalmente ter encarado essa live sem me enxergar aí. O Instagram tá demais, cara. Pelo amor de Deus. Eu Paulo, sei que anda eu com... tenho Vênus na casa 1, eu estou construindo sua imagem facilmente aqui nesse bloco escuro. Então não tem problema. Deu Muito certo. bom. Daqui a pouco eu subo a live pro YouTube, você assiste ela depois com a gente aí, com o bate-papo composto. Mas queria agradecer a todos, todas e todas que vieram aí, que participaram dessa live. Aldo, mais uma vez, super obrigado pela atenção aí, cara. Foi incrível esse papo. A comunidade Obrigado, astrológica Paulo. só cresce. E agradeço a você e também a sua audiência, todos que assistiram, e pessoas brilhantes, né? Eu não imaginei merecer essa atenção toda. A astrologia ocidental, a Raquel querida, o Edil também, pessoa adorável, e todos que estão aí. Obrigado. Muito obrigado. Maravilha, Aldo. Lembrando que essas lives, pessoal, ficam salvas aqui nos Reels. Depois elas vão para o meu canal no YouTube também. Eu costumo postar as lives nos Reels com o convidado como colaborador, então provavelmente vocês vão encontrar também no perfil do Aldo. E é isso. E também está no Facebook. Então, assim, se você perdeu, essa é a 28ª live. Só tem astrólogo incrível, com assuntos muito legais, falando sobre a tradição astrológica e sobre a prática da astrologia atualmente, né? Então, se você conhece alguém que gosta de astrologia, que está lá patinando no signo solar e quer entender mais o que é astrologia, compartilhe essa live aí. Hoje foi sobre a importância das traduções aí, né, na astrologia, e falamos do trabalho do Aldo Dias, que traduziu uma obra super importante para a astrologia, que é As Estrelas Fixas e as Constelações, do Vivian Robson. Então, Aldo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado pela atenção concedida a mim. Fiquei lisonjeado e agradeço mais uma vez a você e seu. Tamo junto. E quando tiver tradução nova, já está convidado aí para vir falar dela. Perfeito. Talvez não demore tanto. Maravilha, estamos na torcida aí. Uma ótima noite, então, a todos e até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado.